Expulso aos 18 anos, ele voltou sozinho à fazenda. E abriu o porão que todos evitavam, e por mais que Lucas tivesse passado anos tentando convencer a si mesmo de que aquele lugar não significava mais nada, que tudo que viveu ali tinha ficado enterrado no passado junto com a poeira da estrada no dia em que foi mandado embora, havia algo que nunca desapareceu completamente, algo silencioso, pesado, que permanecia dentro dele como uma pergunta sem resposta, porque a verdade era que ele nunca entendeu por que foi expulso daquela forma, sem explicação, sem discussão, apenas com um olhar frio e uma decisão definitiva, como se fosse necessário afastá-lo rapidamente antes que algo pior acontecesse, e durante muito tempo ele tentou aceitar aquilo como rejeição, como desprezo, como se simplesmente não fosse importante para aquela família, mas com o passar dos anos essa explicação começou a parecer fraca demais, porque quanto mais ele lembrava dos dias que antecederam sua saída, mais percebia que havia algo estranho acontecendo, algo que ele não conseguiu entender na época, mas que agora parecia cada vez mais evidente. Pequenas coisas que antes pareciam sem importância começaram a fazer sentido, conversas interrompidas quando ele se aproximava, portas sendo fechadas de repente, olhares trocados em silêncio, e principalmente aquela sensação constante de que havia algo sendo escondido, algo que todos sabiam, mas que ninguém tinha coragem de falar, e foi exatamente isso que voltou com força quando ele recebeu a notícia de que a fazenda estava completamente abandonada, vazia, sem ninguém morando ali, como se tivesse sido deixada para trás de propósito. E aquilo não fazia sentido, porque aquela família nunca abandonaria tudo sem motivo, nunca deixaria aquele lugar simplesmente desaparecer. E foi essa incoerência que começou a incomodá-lo profundamente, porque se havia um motivo para aquele abandono, era muito provável que fosse o mesmo motivo que levou à sua expulsão anos atrás, e essa ideia começou a crescer dentro dele de forma insistente, como um pensamento que se recusava a desaparecer, como se estivesse sendo puxado de volta, como se aquele lugar ainda tivesse algo a dizer, e mesmo tentando resistir, tentando ignorar, ele acabou cedendo, porque precisava saber, precisava entender, precisava finalmente encarar aquilo que sempre foi evitado. E foi assim que, sem avisar ninguém, ele pegou a estrada, dirigindo por horas em silêncio, com a mente cheia de lembranças fragmentadas, vozes, discussões, portas batendo, olhares frios, e principalmente aquela sensação constante de que havia algo errado naquela casa, algo que nunca foi explicado, algo que sempre esteve ali, escondido nas sombras, e quando finalmente avistou o portão da fazenda, parcialmente caído, tomado pela ferrugem e pelo mato alto que parecia engolir tudo ao redor, sentiu o coração acelerar de uma forma que não esperava. Não era apenas nervosismo, era algo mais profundo, como se estivesse retornando a um lugar que ainda não tinha terminado com ele. E ao sair do carro, o silêncio ao redor era pesado, quase sufocante, quebrado apenas pelo som do vento passando pelas árvores secas e pelo rangido distante de alguma estrutura antiga sendo movida pelo tempo, e por um momento ele pensou em ir embora, pensou em virar as costas e fingir que nunca esteve ali, mas algo dentro dele não permitiu, algo mais forte que o medo o empurrou para frente. E assim ele atravessou o portão e começou a caminhar pelo caminho de terra, sentindo o mato alto roçarem suas pernas, cada passo mais difícil do que o anterior, como se estivesse entrando em um território que não o queria ali, e conforme a casa foi surgindo diante dele, percebeu que o abandono não era recente, tudo ali carregava marcas profundas do tempo, pintura descascada, janelas quebradas, madeira apodrecida, mas ainda assim havia algo estranho, algo que não combinava com o abandono total, porque apesar da aparência, aquele lugar não parecia completamente morto, havia uma presença, algo difícil de explicar, como se a casa estivesse observando sua chegada, como se reconhecesse quem ele era, e ao subir os degraus da varanda, o coração começou a bater mais forte, e quando empurrou a porta, o rangido ecoou por toda a casa, quebrando o silêncio de forma brusca, como se anunciasse sua presença, e ao entrar, o cheiro de mofo, madeira velha e tempo acumulado invadiu seus sentidos, trazendo de volta memórias que ele tentou esquecer, vozes, discussões, silêncios desconfortáveis, e enquanto caminha, vê-a pela sala principal, observando os móveis cobertos de poeira e os objetos deixados para trás, percebeu que nada ali parecia ter sido simplesmente abandonado, havia uma sensação de interrupção, como se tudo tivesse parado de repente.
como se alguém tivesse saído às pressas e nunca mais voltado. Isso fez com que sua atenção se voltasse imediatamente para o corredor no fundo da casa, um lugar que ele sempre evitou quando era mais novo, não por vontade própria, mas porque sempre foi proibido de ir até lá. E agora, parado diante daquele mesmo corredor, sentiu um arrepio percorrer o corpo inteiro, porque lembrava exatamente das histórias sussurradas, dos avisos para nunca se aproximar, e principalmente da noite em que ouviu seu tio discutindo com alguém sobre o porão, uma discussão tão intensa que ficou marcada em sua memória mesmo anos depois. Palavras como "ninguém pode saber" e "isso precisa continuar escondido" ecoavam em sua mente enquanto ele avançava lentamente, e conforme-se aproximava da porta no final do corredor, percebeu algo que fez seu corpo travar completamente. A porta estava entreaberta, algo que nunca havia acontecido antes, porque aquela porta sempre esteve fechada, sempre trancada, sempre evitada por todos. E naquele instante Lucas teve certeza de que aquilo não era coincidência. Alguém esteve ali, alguém abriu aquela porta, alguém mexeu naquele lugar, e essa percepção fez com que seu coração disparasse ainda mais, porque significava que o segredo que sempre e foi escondido ainda existia, ainda estava ali, esperando por ele, e mesmo com o medo crescendo dentro dele, havia algo mais forte o empurrando para frente, uma necessidade quase incontrolável de saber a verdade, de entender por que foi afastado daquele lugar, e foi assim que ele se aproximou ainda mais, sentindo cada batida do coração ecoar em seus ouvidos, como se o próprio corpo estivesse tentando avisá-lo de que ele estava prestes a cruzar um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado. E ainda assim ele não parou, porque sabia que não conseguiria voltar atrás sem respostas, não depois de ter chegado até ali, não depois de tantos anos carregando aquela dúvida, e naquele momento, parado diante da entrada do lugar que sempre foi proibido, Lucas entendeu que sua história com aquela fazenda nunca havia terminado, ela apenas estava esperando o momento certo para continuar, e esse momento finalmente havia chegado, e ao encarar aquela porta entreaberta, com a escuridão se estendendo logo além, ele teve a sensação clara de que não estava apenas prestes a descobrir um segredo, mas sim a revelar algo que mudaria completamente tudo o que ele acreditava sobre sua própria vida, sobre sua família e sobre o motivo real de ter sido expulso. Porque no fundo ele sempre soube que aquilo não foi um simples abandono, foi uma decisão tomada por medo, um medo que agora começava a fazer sentido, um medo que estava escondido exatamente ali, atrás daquela porta, no lugar que todos evitaram por tanto tempo, e que agora finalmente estava diante dele, esperando para ser descoberto, e por alguns segundos Lucas permaneceu imóvel diante da porta, tentando controlar a respiração, sentindo o próprio corpo reagir como se reconhecesse o perigo antes mesmo de sua mente entender completamente o que estava acontecendo, porque aquela sensação não era nova, ele já havia sentido aquilo antes, anos atrás, quando ainda vivia naquela casa e percebia que havia algo errado, algo que ninguém explicava. Algo que todos fingiam não existir, e agora, parado ali novamente, tudo voltava com uma intensidade ainda maior, como se o tempo não tivesse passado, como se aquela história tivesse ficado suspensa esperando exatamente aquele momento para continuar. E mesmo com o medo crescendo dentro dele, havia algo mais forte, algo que o impedia de recuar, uma necessidade profunda de saber a verdade, de finalmente entender o que sempre foi escondido. E foi isso que o fez dar o próximo passo, empurrando-a porta lentamente, sentindo o render da madeira ecoar pelo corredor vazio, como se anunciasse que algo finalmente estava sendo revelado, e logo à frente ele viu a escada que levava para o porão, uma escada antiga, estreita, que descia para um espaço completamente escuro, e naquele instante o silêncio se tornou ainda mais pesado, como se a casa inteira estivesse reagindo àquilo, como se aquele fosse um limite que nunca deveria ter sido ultrapassado, e Lucas hesitou, não por falta de coragem, mas porque sabia, no fundo, que depois daquele momento não haveria mais volta, qualquer coisa que estivesse ali embaixo mudaria tudo, e ainda assim ele continuou, porque já tinha chegado longe demais para desistir, e então pegou o celular, ativou a lanterna e começou a descer, cada degrau rangendo sob seu peso, cada passo aumentando a sensação de que estava se aproximando de algo que sempre esteve ali, esperando para ser descoberto, e conforme descia, o ar ficava mais frio, mais pesado, carregado de um cheiro forte de terra e umidade. Isso fez com que seu corpo inteiro se contraísse levemente, como se reagisse de forma instintiva àquele ambiente, e quando finalmente chegou ao último degrau, levantou a luz e iluminou o espaço ao redor,
revelando um porão maior do que imaginava, com paredes de pedra, chão de terra batida e diversos objetos antigos espalhados, ferramentas enferrujadas, caixas de madeira quebradas, pedaços de móveis esquecidos, tudo coberto por uma camada grossa de poeira. Mas o que mais chamou sua atenção foi o centro do porão, onde a terra parecia diferente, mais escura, mais solta, como se tivesse sido mexida recentemente, e aquilo fez seu coração acelerar de forma imediata, porque aquilo não fazia sentido. Aquele lugar deveria estar abandonado há anos, e mesmo assim alguém esteve ali, alguém cavou aquele chão, alguém tentou esconder algo, e naquele instante todas as lembranças começaram a se encaixar de forma assustadora, as discussões, os segredos, a forma como foi expulso. Tudo parecia estar ligado àquele lugar, e mesmo sem saber exatamente o que estava procurando, Lucas sentiu que precisava continuar, precisava descobrir, porque agora já não era mais apenas curiosidade, era uma necessidade que ele não conseguia controlar, e então começou a olhar ao redor com mais atenção, tentando entender se havia mais alguma pista, até que percebeu algo que não tinha visto antes, marcas no chão, como se alguém tivesse passado por ali não muito tempo atrás, e aquilo fez com que um pensamento inquietante surgisse em sua mente. Ele não era o primeiro a voltar, alguém esteve ali antes dele, alguém tentou mexer naquele lugar, e talvez não tenha conseguido terminar o que começou, e essa ideia fez com que um frio percorresse sua espinha, porque significava que aquele segredo ainda estava ativo, ainda sendo protegido de alguma forma, e mesmo assim ele não recuou, porque agora era tarde demais para voltar atrás, e então seus olhos voltaram para a terra no centro do porão, e sem pensar muito ele se aproximou, sentindo o coração bater cada vez mais forte, e ao olhar mais de perto percebeu que o solo realmente havia sido mexido, havia uma leve diferença na textura, como se tivesse sido aberto e fechado novamente, e isso foi o suficiente para confirmar tudo o que ele já suspeitava, havia algo ali, algo enterrado, algo que alguém tentou esconder, e nesse momento ele olhou ao redor novamente, até encontrar uma pá encostada na parede, coberta de poeira, mas claramente utilizada em algum momento recente, e ao pegá-la, sentiu um arrepio percorrer seu corpo, não apenas pelo frio, mas pela sensação de que estava prestes a ultrapassar um limite que nunca deveria ter sido cruzado, e mesmo assim ele não parou, porque precisava saber, precisava entender, e então se posicionou diante da área onde a terra estava diferente, respirou fundo e fincou a pá pela primeira vez, sentindo a resistência ceder com facilidade, como se o solo estivesse preparado para ser aberto novamente, e aquilo foi o suficiente para fazê-lo continuar, cavando mais fundo, mais rápido, ignorando o cansaço, ignorando o medo, até que algo finalmente apareceu sob a terra, algo sólido, algo que não deveria estar ali, e naquele instante ele parou, o corpo inteiro tenso, a respiração pesada, olhando fixamente para o que começava a surgir, e uma sensação terrível tomou conta dele, porque ele percebeu que aquilo não era apenas um objeto, não era algo simples, era algo maior, algo que explicava tudo, e naquele momento todas as peças começaram a se encaixar de forma clara, sua expulsão, o silêncio da família, o comportamento estranho de todos, tudo fazia sentido agora, porque aquilo precisava permanecer escondido, e ele era um risco, ele sempre foi um risco, mesmo sem saber, e agora, com as mãos sujas de terra e o coração disparado, Lucas entendeu que não havia mais volta, o passado estava ali, diante dele, pronto para ser revelado, e o que quer que estivesse prestes a descobrir iria muda. Completamente tudo o que ele acreditava sobre sua família, sobre sua história e sobre si mesmo, porque algumas verdades não apenas explicam o passado, elas destroem o presente e transformam o futuro em algo completamente diferente. E naquele momento ele percebeu que nunca deveria ter voltado, mas também sabia que não poderia ter feito diferente, porque certas histórias não terminam até que alguém tenha coragem de cavar fundo o suficiente para encontrar o que foi escondido, e ele tinha acabado de fazer exatamente isso, ele tinha acabado de abrir o caminho para algo que não poderia mais ser ignorado, algo que estava ali muito antes dele nascer e que agora finalmente estava prestes a ser revelado completamente, custasse o que custasse. Porque o porão não era apenas um lugar esquecido, ele era o centro de tudo, o ponto onde todos os segredos convergiam, e agora que ele estava ali, não havia mais como voltar atrás, não havia mais como fingir que nada aconteceu, porque a verdade finalmente estava prestes a sair do lugar onde foi enterrada por tantos anos,
E dessa vez, ninguém estaria ali para impedir, e no instante em que a pá finalmente encontrou algo sólido sob a terra, Lucas sentiu o corpo inteiro travar como se uma força invisível o segurasse naquele ponto exato, impedindo de avançar, como se o próprio lugar reagisse ao que estava prestes a ser revelado, e por alguns segundos ele permaneceu completamente imóvel, olhando fixamente para a área parcialmente exposta, tentando entender se aquilo era real ou apenas fruto da sua própria ansiedade, mas quanto mais encarava, mais claro ficava que aquilo não era imaginação, havia algo ali, algo enterrado com intenção, algo que não deveria ter sido encontrado, e ainda assim estava diante dele, esperando, e aquela percepção fez com que um frio percorresse sua espinha de forma lenta e pesada, como se cada parte do seu corpo estivesse reagindo antes mesmo de sua mente conseguir processar completamente o que estava acontecendo. Porque no fundo ele já sabia que aquilo não era algo comum, não era um objeto perdido, não era algo esquecido pelo tempo. Havia propósito ali, havia segredo, havia história, e tudo indicava que aquela história nunca deveria ter vindo à tona. E mesmo assim, mesmo com o medo crescendo dentro dele de forma quase sufocante, ele não conseguiu parar, porque agora era impossível voltar atrás, impossível fingir que não o viu, impossível abandonar aquilo sem respostas, e lentamente ele voltou a cavar, retirando mais terra ao redor com movimentos cautelosos, como se temesse que qualquer gesto mais brusco pudesse desencadear algo ainda pior, e conforme a superfície ia sendo revelada, ele percebeu que aquilo era maior do que imaginava, mais profundo, mais significativo, e cada centímetro exposto parecia carregar um peso diferente, como se estivesse revelando não apenas um objeto, mas algo muito mais complexo, algo que conectava diretamente ao passado daquela casa, e enquanto cavava, memórias começara a surgir com mais clareza, lembranças que ele havia enterrado junto com aquele lugar, cenas de infância, momentos em que sentia que algo não estava certo, noites em que acordava com barulhos vindos do fundo da casa, passos apressados, vozes abafadas tentando esconder discussões, e principalmente aquele silêncio estranho que tomava conta de tudo logo depois, como se nada tivesse acontecido, como se tudo tivesse sido apagado de propósito, e agora, diante daquilo que começava a emergir do chão, ele entendeu que aquelas memórias nunca foram coincidência, nunca foram apenas impressões de uma criança confusa, elas eram pistas, sinais de algo muito maior que sempre esteve ali, escondido à vista de todos. E essa realização fez com que suas mãos começassem a tremer levemente, não de medo puro, mas de antecipação, porque ele sabia que estava cada vez mais perto de descobrir a verdade. E quando finalmente conseguiu liberar completamente a parte superior do que estava enterrado, sentiu o coração disparar de uma forma quase dolorosa, porque aquilo não era o que ele esperava, era algo mais denso, mais carregado, algo que imediatamente transmitia uma sensação de peso, não apenas físico, mas emocional, como se carregasse consigo tudo o que aconteceu ali ao longo dos anos, e ao se inclinar um pouco mais para observar melhor, percebeu detalhes que tornavam tudo ainda mais inquietante, marcas na superfície, sinais de que aquilo já havia sido tocado antes, aberto talvez, mexido por alguém que também esteve ali tentando entender, e isso trouxe uma nova camada de tensão, porque significava que ele não era o primeiro a chegar naquele ponto, alguém já havia passado por aquilo antes, alguém tentou lidar com aquilo, e talvez não tenha conseguido. E essa ideia fez com que o ambiente ao redor parecesse ainda mais pesado, como se carregasse não apenas um segredo antigo, mas também as consequências de tudo o que aconteceu depois que ele foi descoberto pela primeira vez, e naquele momento, Lucas percebeu que não estava apenas lidando com o passado, mas com algo que ainda estava em aberto, algo que nunca foi realmente encerrado. Isso fez com que ele se levantasse lentamente, olhando ao redor do porão com mais atenção, como se esperasse encontrar mais sinais, mais evidências, qualquer coisa que pudesse ajudá-lo a entender melhor o que estava acontecendo. E foi então que percebeu algo que não tinha notado antes, uma parte da parede que parecia diferente, levemente marcada, como se tivesse sido raspada ou pressionada em algum momento, e ao se aproximar, iluminando com a lanterna do celular, percebeu que aquelas marcas não eram aleatórias, havia padrão ali, havia intenção, como se alguém tivesse tentado deixar um aviso, uma mensagem silenciosa, algo que só faria sentido para quem chegasse até aquele ponto. Isso fez com que um novo tipo de inquietação surgisse dentro dele, porque significava que aquela história não era apenas antiga, não era apenas algo enterrado no tempo. Havia a continuidade,
havia alguém que também tentou descobrir a verdade, alguém que talvez tenha entendido mais do que ele, e essa possibilidade fez com que seu coração acelerasse ainda mais, porque indicava que aquilo era maior do que ele imaginava, mais complexo, mais perigoso. E ainda assim, mesmo com todas essas dúvidas, com todo o medo crescendo dentro dele, Lucas sabia que não podia parar, não agora, não depois de ter chegado tão longe, e então voltou sua atenção para o que estava enterrado. Sabendo que precisava ir até o fim, precisava abrir, precisava ver, porque só assim conseguiria entender completamente o que estava acontecendo, e ao se aproximar novamente, sentiu algo diferente, uma resistência interna, como se uma parte dele ainda tentasse impedir aquilo, como se seu próprio instinto estivesse dizendo para não continuar, mas dessa vez ele ignorou, porque sabia que aquela era sua única chance de finalmente descobrir a verdade, e com as mãos ainda trêmulas, mas determinadas, começou a remover os últimos vestígios de terra ao redor, preparando-se para finalmente revelar completamente o que estava escondido ali, e naquele instante o silêncio ao redor parecia absoluto, como se o mundo inteiro tivesse parado para aquele momento, como se tudo o que aconteceu até ali tivesse levado exatamente para aquele ponto, e Lucas sabia que assim que terminasse aquilo, nada mais seria igual, porque algumas verdades não apenas respondem perguntas, elas mudam completamente tudo, elas revêm o passado e transformam o presente em algo irreversível, e ele estava prestes a encarar uma dessas verdades, ali, naquele porão escuro, no coração de uma fazenda que nunca deixou de guardar o que ninguém teve coragem de enfrentar, e agora não havia mais como evitar, não havia mais como fugir, porque o que estava ali não poderia permanecer escondido para sempre, e ele tinha acabado de cruzar o ponto sem volta, o momento em que a dúvida deixa de existir e dá lugar à certeza, e mesmo sem saber exatamente o que encontraria, ele já sentia o peso daquilo antes mesmo de ver, como se o próprio ambiente carregasse a resposta, como se o silêncio ao redor fosse apenas uma forma de esconder algo que sempre esteve ali, esperando, e agora finalmente prestes a ser revelado, custasse o que custasse, porque algumas verdades não escolhem o momento certo, elas simplesmente aparecem quando não podem mais ser escondidas, e Lucas tinha acabado de trazer à tona algo que jamais deveria ter sido encontrado, algo que mudaria tudo a partir daquele instante, e mesmo sem saber exatamente o que era, ele já sentia que não sairia dali da mesma forma que entrou, porque aquele lugar não guardava apenas um segredo, guardava uma história inteira que estava prestes a ser revelada por completo, e ele estava no centro de tudo agora, sem chance de voltar atrás, sem chance de ignorar, apenas seguir até o fim, independente do que isso significasse para sua vida dali em diante. Quando Lucas finalmente removeu a última camada de terra que cobria aquilo, sentiu como se o tempo tivesse desacelerado ao seu redor, como se cada segundo estivesse sendo esticado ao máximo antes que a verdade se revelasse por completo, e por um instante ele hesitou, não porque não quisesse continuar, mas porque sabia, com uma clareza assustadora, que aquele era o ponto sem retorno, que qualquer coisa que estivesse prestes a ver mudaria tudo, e ainda assim ele não desviou o olhar, não recuou, porque depois de tudo que viveu, depois de tantos anos carregando dúvidas, ele precisava saber, precisava entender, e lentamente, com as mãos ainda sujas de terra, começou a limpar a superfície daquilo que estava enterrado, revelando detalhes que tornavam tudo ainda mais inquietante. Porque aquilo não era apenas um objeto esquecido, havia estrutura, havia forma, havia intenção, como se tivesse sido colocado ali com um propósito muito específico. E quanto mais ele observava, mais percebia que aquilo carregava marcas do tempo. Mas também sinais de manipulação recente, como se alguém tivesse voltado ali não muito tempo atrás e tentado mexer naquilo novamente, e essa percepção trouxe um novo tipo de tensão, porque significava que aquele segredo não estava apenas no passado, ele ainda estava ativo, ainda estava sendo protegido ou talvez controlado de alguma forma, e esse pensamento fez com que Lucas olhasse ao redor instintivamente, como se esperasse encontrar alguém observando, como se aquele lugar não estivesse tão abandonado quanto parecia, e por um momento o silêncio ao redor se tornou ainda mais pesado, mais presente, como se o próprio ambiente estivesse reagindo àquilo, e isso fez com que ele respirasse fundo, tentando manter o controle, tentando focar apenas no que estava diante dele, porque sabia que não podia se deixar levar pelo medo agora, não depois de ter chegado tão longe. E foi então que decidiu ir além, decidiu finalmente acessar o que estava ali, e com um movimento cuidadoso, começou a testar as
bordas daquilo, tentando entender como poderia abrir ou mover, e ao fazer isso percebeu algo que fez seu coração disparar novamente. Havia um tipo de fechamento ali, algo que indicava que aquilo não foi apenas enterrado, foi selado. Como se alguém tivesse feito questão de garantir que não seria aberto facilmente. Isso apenas reforçou tudo que ele já suspeitava. Aquilo não era comum, aquilo era importante, aquilo precisava permanecer escondido, e exatamente por isso ele precisava abrir. Precisava ver, precisava descobrir, e mesmo com a tensão aumentando a cada segundo, ele começou a forçar levemente, testando até encontrar um ponto de resistência menor, e foi nesse momento que um som baixo, quase imperceptível, ecoou pelo porão, um pequeno estalo, suficiente para fazer seu corpo inteiro reagir, porque aquele som quebrou o silêncio absoluto de forma abrupta, como se tivesse ativado algo, como se tivesse sinalizado que o que estava escondido finalmente estava sendo tocado. Novamente, e... Por um segundo ele parou, completamente imóvel, escutando, tentando identificar qualquer outro som, qualquer sinal de que não estava sozinho, mas não havia nada, apenas o silêncio, aquele silêncio pesado que parecia carregar mais significado do que qualquer barulho. E mesmo assim ele continuou, porque agora não havia mais como parar, e com mais firmeza começou a forçar novamente, até que a resistência cedeu um pouco mais, revelando que aquilo realmente podia ser aberto, que aquilo estava apenas esperando o esforço certo para ser acessado. E nesse momento uma sensação intensa tomou conta dele, uma mistura de medo e antecipação, como se estivesse prestes a cruzar um limite invisível, e talvez estivesse. Porque naquele instante ele percebeu que tudo o que viveu até ali, todas as dúvidas, todos os anos de silêncio, estavam prestes a fazer sentido de uma vez só, e isso fez com que sua respiração ficasse mais pesada, mais controlada, como se estivesse se preparando para algo inevitável, e... Então, com um último esforço, ele conseguiu deslocar parte da estrutura, criando uma abertura suficiente para ver o interior, e quando a luz do celular finalmente iluminou o que estava lá dentro, Lucas sentiu o mundo ao seu redor perder completamente o sentido por alguns segundos, porque aquilo não era apenas um segredo, não era apenas algo escondido, era algo muito maior, algo que explicava tudo de uma forma tão direta que chegou a ser difícil de aceitar, e naquele instante todas as peças se encaixaram, sua expulsão, o comportamento da família, o silêncio, o medo, tudo fazia sentido agora, porque aquilo precisava permanecer enterrado, precisava permanecer invisível, e ele sempre esteve mais perto disso do que deveria, mesmo sem saber, e foi exatamente por isso que foi afastado, não por rejeição, não por desprezo, mas por necessidade, porque ele representava um risco, e essa realização fez com que um peso enorme caísse sobre ele, não apenas pelo que estava vendo, mas pelo que aquilo significava, pelo impacto que aquilo teria em tudo que ele acreditava até então, e por alguns segundos ele apenas ficou ali, olhando, tentando processar, tentando entender completamente o que estava diante dele, enquanto sua mente corria em todas as direções, buscando respostas, tentando ligar tudo, tentando reconstruir a história que sempre foi escondida. E quanto mais pensava, mais percebia que aquilo não era apenas um segredo familiar, era algo muito maior, algo que talvez nunca tivesse sido resolvido, algo que continuava ali, esperando. E isso fez com que um novo tipo de medo surgisse, um medo diferente, mais profundo, não apenas do que estava ali, mas do que poderia acontecer a partir daquele momento. Porque agora que ele sabia, agora que ele viu, não havia mais como ignorar, não havia mais como voltar à vida que tinha antes, e essa certeza se instalou dentro dele de forma definitiva, como se marcasse um ponto irreversível, um antes e depois que não poderia ser apagado. E ainda mesmo com tudo isso, ele sabia que não podia parar ali, porque ainda havia mais a entender, mais a descobrir, mais conexões a fazer, e foi então que percebeu algo dentro daquilo que não tinha notado de imediato, um detalhe, pequeno, mas suficiente para indicar que aquilo era apenas parte de algo maior, algo que ainda não havia sido completamente revelado, e essa percepção trouxe de volta aquela sensação inicial, aquela necessidade de continuar, de ir mais fundo, de não deixar nada pela metade, porque agora não era mais apenas sobre o passado, era sobre tudo, sobre sua história, sobre sua identidade, sobre a verdade que foi escondida por tanto tempo. E naquele momento Lucas entendeu que não estava apenas descobrindo um segredo. Ele estava desenterrando algo que nunca deveria ter sido esquecido, algo que estava prestes a mudar completamente tudo ao seu redor.
E mesmo sem saber exatamente até onde aquilo iria levá-lo, ele sabia que não tinha escolha, precisava continuar. Precisava ir até o fim, porque algumas verdades não permitem que você simplesmente vire as costas, elas te prendem, te puxam, te obrigam a encarar tudo até o último detalhe, e ele já estava longe demais para tentar fugir agora. Porque o que começou naquele porão não terminaria ali, aquilo era apenas o começo de algo muito maior, algo que ainda estava se revelando, e que ele precisaria enfrentar, custasse o que custasse, e naquele instante Lucas entendeu que não havia mais nenhuma possibilidade de voltar a ser quem era antes de abrir aquele porão, porque o que estava diante dele não era apenas um segredo antigo ou uma prova escondida, era a estrutura inteira da sua vida sendo desmontada peça por peça diante dos seus olhos, e por alguns segundos ele permaneceu imóvel, com a luz do celular tremendo levemente em sua mão, enquanto tentava aceitar que tudo aquilo era real, que durante todos aqueles anos a sua expulsão não foi um ato de raiva momentânea, não foi um castigo exagerado, não foi desprezo simples, foi estratégia, foi proteção de algo que não podia ser descoberto, e essa percepção o atingiu com uma força quase física, como se todas as humilhações, todos os silêncios e todas as perguntas sem resposta finalmente tivessem encontrado um centro, um motivo, um núcleo duro e escuro que agora estava exposto diante dele, e naquele momento ele sentiu uma mistura violenta de raiva, dor e clareza, porque pela primeira vez sua história deixava de parecer uma sequência de injustiças soltas. Passava a formar um desenho completo, cruel demais para ser negado, e mesmo com a respiração irregular e o peito apertado, ele sabia que ainda não tinha terminado, sabia que o que estava vendo era apenas parte de alguma coisa maior, e foi essa certeza que o fez se ajoelhar de novo, aproximando a luz com mais cuidado, observando cada detalhe, tentando entender até onde aquilo ia, até que percebeu que havia mais do que imaginava, mais sinais, mais evidências, mais camadas daquela história escondida, e ISS. O fez com que seu corpo inteiro se colocasse em alerta novamente, porque se havia algo ali que explicava tudo, também haveria alguém que não queria que aquilo fosse encontrado, e esse pensamento mal tinha se formado quando ele ouviu um som vindo de cima, um ruído curto, seco, como madeira estalando sob o peso de alguém, e imediatamente o ar do porão pareceu mudar, como se a casa inteira tivesse acordado, e Lucas ergueu o rosto devagar, o coração disparando de novo, a mente correndo numa velocidade quase insuportável, porque ele sabia que não estava mais sozinho, sabia que alguém tinha ouvido ou percebido alguma coisa, e por um instante ficou completamente imóvel, tentando escutar melhor, tentando distinguir entre o som natural da casa velha e o som claro de passos humanos, e então ouviu outra vez, mais nítido, mais próximo, passos no corredor, lentos, cuidadosos, como se quem estivesse ali não quisesse ser ouvido, mas não pudesse evitar o peso do próprio corpo sobre a madeira antiga, e isso foi suficiente para fazer Lucas se levantar, apagando a lanterna do celular num reflexo imediato, mergulhando o porão numa escuridão quase total, onde apenas um fio mínimo de luz vindo da escada permitia que ele distinguisse os contornos do espaço. E com a respiração presa, ele se moveu lentamente para o canto mais escuro, tentando se afastar da área aberta no chão, tentando entender o que fazer antes que fosse tarde, enquanto escutava os passos se aproximando cada vez mais. Percebeu algo. O terrível, a pessoa que estava ali sabia exatamente para onde ir, não havia hesitação, não havia busca, não havia dúvida, os passos vinham direto na direção da porta do porão, como se quem estivesse na casa soubesse que era ali que tudo terminava. E essa percepção fez um novo medo surgir dentro dele, um medo mais urgente, mais perigoso, porque significava que aquilo não era apenas uma lembrança enterrada, era um segredo ainda vigiado, ainda protegido, ainda cercado por gente disposta a impedir que viesse à tona, e naquele instante a raiva deu lugar a uma lucidez fria, a consciência de que precisava agir rápido, porque agora não se tratava apenas de descobrir, mas de sobreviver ao fato de ter descoberto, e quando a porta do porão rangeu lentamente lá em cima, deixando entrar uma faixa estreita de luz do corredor, Lucas sentiu os músculos se enrijecerem por completo, cada parte do seu corpo pronta para reagir, e então a silhueta apareceu, parada na entrada da escada, imóvel por alguns segundos, como se estivesse sentindo o ambiente, como se soubesse que não estava sozinha ali embaixo, e mesmo sem ver o rosto, Lucas reconheceu a postura, reconheceu a forma de ocupar o espaço como quem sempre foi dono dele. E o choque que sentiu foi tão intenso que quase fez seu corpo se mover antes da hora,
Porque aquela presença não era de um desconhecido, não era de um invasor qualquer, era de alguém que ele conhecia, alguém ligado àquela história muito mais profundamente do que imaginava. Quando a figura finalmente começou a descer os degraus, devagar, carregando uma lanterna própria, a luz cortou a escuridão em linhas duras e revelou o rosto envelhecido, marcado, endurecido pelo tempo, mas ainda assim inconfundível. E Lucas precisou de apenas um segundo para entender quem era, mesmo que seu cérebro resistisse à ideia, porque durante anos acreditou que aquele homem tinha ido embora, que tinha desaparecido, que não fazia mais parte da fazenda, e ainda assim ali estava ele, vivo, presente, guardando aquele lugar como se o tempo nunca tivesse passado, e isso mudou tudo outra vez, porque a simples presença dele provava que aquele segredo não tinha sido apenas enterrado, ele vinha sendo mantido, preservado, vigiado, e Lucas entendeu que, se esse homem ainda estava ali, então muita coisa que lhe contaram ao longo da vida era mentira, e essa percepção quase o fez sair do esconderijo na mesma hora, mas ele se conteve, permanecendo imóvel enquanto observava a figura avançar pelo porão, passando lentamente a luz pelo chão, pelas caixas, pela terra remexida, até que o feixe parou exatamente sobre o buraco que Lucas havia aberto, e no mesmo instante o homem soltou um som baixo, quase um suspiro irritado, como se confirmasse um medo antigo, e então disse em voz baixa, mas perfeitamente audível, eu sabia que uma hora ele voltaria, e essa frase atravessou Lucas como uma lâmina, porque não havia dúvida, aquilo se referia a ele, aquilo confirmava que sua volta sempre foi SP. Errada, não no sentido de esperança, mas no sentido de ameaça, e naquele momento tudo começou a se encaixar de forma ainda mais cruel, porque se esperavam que ele voltasse, então também sabiam que um dia ele descobriria, e talvez tenha sido por isso que o expulsaram, não apenas para afastá-lo, mas para ganhar tempo, para adiar o inevitável, para impedir que ele, ainda jovem demais, chegasse perto daquilo antes da hora, e a consciência desse plano o encheu de uma fúria tão profunda que ele precisou apertar as mãos para não perder o controle, e enquanto tentava respirar sem fazer barulho, ouviu o homem continuar falando sozinho, como se estivesse respondendo a uma presença invisível, como se aquele lugar carregasse uma conversa que vinha acontecendo dentro dele há muitos anos, e as palavras que vieram em seguida foram suficientes para arrancar de Lucas o último resto de dúvida, porque ao olhar para o buraco aberto no chão, o homem disse com uma frieza amarga que se a velha tivesse morrido sem escrever nada, nada disso teria voltado. E nesse instante Lucas entendeu que sua avó sabia, que sua avó deixou algo, alguma pista, alguma verdade, alguma coisa que ainda não tinha sido encontrada completamente. E essa compreensão mudou a direção dos seus pensamentos, porque se havia algo deixado por ela, então aquela descoberta no porão talvez fosse apenas parte do caminho, e não o fim. E exatamente quando essa ideia se formou, o homem pareceu perceber algo, talvez um ruído mínimo, talvez a simples sensação de não estar sozinho, e virou a lanterna lentamente em direção ao canto onde Lucas estava escondido, iluminando primeiro a parede, depois o chão, depois a sombra do seu corpo projetada irregularmente sobre a pedra. E nesse instante não havia mais como evitar. Lucas saiu do escuro e os dois se encararam em silêncio por alguns segundos, um silêncio carregado de anos, mentiras e reconhecimento. E o homem não demonstrou surpresa verdadeira, apenas uma espécie de confirmação amarga, como se estivesse finalmente diante de algo que sempre soube que aconteceria, e foi então que Lucas percebeu, de forma definitiva, que aquele confronto não era apenas entre ele e um guardião do segredo. Era o encontro entre o passado que tentaram enterrar e o único sobrevivente capaz de desenterrá-lo, e nesse instante ele soube que dali em diante nada mais seria negociado em silêncio, porque a verdade já tinha saído da terra, e agora estava de pé, olhando de volta para quem tentou escondê-la por tanto tempo, e naquele instante em que os dois se encararam, o silêncio deixou de ser apenas ausência de som e passou a ser algo vivo, pesado, quase palpável, como se tudo que estava enterrado naquela fazenda tivesse finalmente encontrado voz naquele confronto. E Lucas sentiu que aquele era o verdadeiro ponto final da sua história ali, não o momento em que encontrou o segredo, mas o momento em que precisaria encarar quem passou a vida inteira tentando mantê-lo escondido, e por algum segundo se ninguém disse nada, apenas se observaram, medindo intenções, tentando entender até onde aquele encontro iria, até que o homem soltou um suspiro longo, como alguém que finalmente aceita que não há mais como evitar o inevitável, e deu alguns passos à frente,
mantendo a lanterna firme, iluminando o rosto de Lucas sem qualquer hesitação, e então disse em um tom baixo, carregado de cansaço e dureza, que aquilo nunca deveria ter acontecido, que ele nunca deveria ter voltado, e que tudo aquilo só estava sendo desenterrado porque alguém havia decidido ignorar os avisos, e aquelas palavras fizeram algo dentro de Lucas quebrar de vez, porque durante anos ele foi tratado como o problema, como o erro, como alguém que precisava ser afastado, e agora estava ali, olhando para o verdadeiro motivo de tudo, para a razão real de ter sido expulso, e pela primeira vez ele não sentiu dúvida, não sentiu medo de confrontar, apenas uma clareza fria, direta, como se finalmente estivesse no controle da própria história, e então respondeu, com a voz firme, que aquilo nunca foi sobre ele, nunca foi sobre erro nenhum, sempre foi sobre esconder algo, e que agora não havia mais como continuar mentindo. E por um momento o homem pareceu reagir àquilo, não com surpresa, mas com uma expressão mais dura, mais fechada, como se estivesse avaliando quanto Lucas realmente sabia, o quanto já tinha visto, o quanto ainda poderia descobrir, e então desviou o olhar brevemente para o buraco aberto no chão. Para aquilo que havia sido revelado, e naquele instante ficou claro que ele entendia exatamente o que estava em jogo, que ele sabia que não havia mais como voltar atrás, e isso fez com que o clima no porão mudasse completamente, porque não era mais apenas um segredo ameaçado, era uma verdade já exposta, impossível de ser enterrada novamente, e por alguns segundos o homem permaneceu em silêncio, como se estivesse escolhendo suas próximas palavras com cuidado, até que finalmente disse que Lucas não entendia o que estava mexendo, que aquilo não era apenas uma história de família, que havia consequências, que havia coisas que não podiam simplesmente vir à tona sem destruir tudo ao redor, e essas palavras ecoaram no espaço de forma pesada, mas dessa vez não causaram dúvida, não causaram medo como antes, porque Lucas já tinha passado do ponto de recuar, já tinha visto o suficiente para saber que continuar escondendo aquilo só faria com que tudo se repetisse, que outras pessoas fossem afastadas, que outras mentiras fossem construídas, e foi então que ele deu um passo à frente, encarando o homem diretamente, e disse que não importava mais, que aquilo já estava revelado, e que ele não sairia dali fingindo que nada aconteceu. E essa afirmação criou um momento de tensão tão intenso que parecia que o ar tinha ficado mais pesado, mais denso, como se qualquer movimento errado pudesse quebrar tudo de vez, e por um instante o homem pareceu considerar algo, talvez uma forma de impedir aquilo, talvez uma forma de manter o controle da situação, mas então algo mudou em sua expressão, algo sutil, quase imperceptível, como se finalmente estivesse cansado demais para continuar sustentando aquele peso sozinho, e lentamente abaixou um pouco a lanterna, deixando a luz incidir mais sobre o chão do que sobre Lucas, e quando voltou a falar, sua voz já não carregava a mesma dureza de antes, havia algo diferente ali, algo mais próximo de resignação, e ele disse que aquilo nunca foi feito por escolha, que tudo começou muito antes de Lucas nascer, que aquela fazenda guardava coisas que ninguém quis assumir, coisas que foram sendo empurradas de geração em geração, sempre escondidas, sempre evitadas, até que alguém precisasse lidar com elas, e que naquele caso, foram eles. Foram obrigados a manter aquilo longe de todos, inclusive dele, porque quanto mais perto ele estivesse, maior seria o risco. E ouvir aquilo não trouxe alívio, não trouxe compreensão imediata, mas trouxe algo diferente, trouxe contexto, trouxe a sensação de que havia uma história ainda maior por trás de tudo aquilo, algo que ele ainda não tinha visto completamente. E mesmo assim Lucas não recuou, porque sabia que entender não significava aceitar, e então perguntou, de forma direta, até quando aquilo continuaria sendo escondido, até quando outras pessoas seriam afastadas, até quando aquela verdade ficaria enterrada. E por um momento o homem não respondeu, apenas ficou ali, olhando para o buraco no chão, como se visse não o que estava ali, mas tudo o que aquilo representava, e então finalmente disse que não havia mais como esconder, não depois daquilo, não depois que alguém finalmente teve coragem de cavar fundo o suficiente para encontrar a verdade. E naquele instante algo mudou de forma definitiva, porque pela primeira vez não havia mais tentativa de negar, não havia mais tentativa de esconder, havia apenas a aceitação de que aquilo tinha chegado ao fim, e Lucas sentiu isso com uma clareza absoluta, como se um ciclo tivesse sido quebrado, como se tudo o que aconteceu até ali tivesse levado exatamente para aquele momento,
E mesmo sem saber exatamente o que aconteceria dali para frente, ele sabia que não sairia mais dali como alguém que carrega dúvidas. Porque agora ele tinha respostas, tinha verdade. E isso mudava tudo. E enquanto o silêncio voltava a tomar conta do porão, dessa vez de forma diferente, menos opressiva, mais definitiva, Lucas olhou mais uma vez para aquilo que havia sido enterrado. E entendeu que aquele não era apenas o fim de um segredo, era o início de algo completamente novo, algo que não poderia mais ser ignorado, algo que precisaria ser enfrentado de frente, não apenas por ele, mas por todos que fizeram parte daquela história. Porque algumas verdades não são apenas descobertas, elas precisam ser assumidas, precisam ser encaradas, e naquele momento ele soube que, por mais difícil que fosse, ele não permitiria que aquilo voltasse para o silêncio, não permitiria que fosse se enterrado novamente, porque o que estava ali não era apenas passado, era algo que ainda tinha impacto no presente, algo que ainda poderia mudar o futuro, e agora que tinha sido revelado, não havia mais como voltar atrás, não havia mais como fingir, apenas seguir em frente, com todas as consequências que isso traria, porque a fazenda nunca foi apenas um lugar abandonado, ela sempre foi um esconderijo, e ele foi o primeiro a ter coragem de abrir o que todos passaram a vida inteira tentando manter fechado. E por mais que aquilo tenha custado tudo o que ele acreditava até então, ele sabia que era necessário, porque algumas histórias só terminam quando a verdade finalmente deixa de ser enterrada e passa a ser encarada de frente. E agora, finalmente, isso tinha acontecido.